Mateuzinho, cadê o Mateuzinho? Todo mundo perguntando dele. Por que se tá tudo certo com o Mateuzinho, por que ele ainda não veio? Bom, o Flamengo está pedindo uma cláusula no contrato para ter uma multa. O Flamengo quer uma multa no contrato caso o Corinthians atrase o pagamento. O Flamengo está colocando isso no contrato. O Corinthians acertou já a negociação, a compra por 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. O Flamengo topou, o Mateuzinho vai ser jogador do Corinthians. Só que o Flamengo quer no contrato uma multa no caso do Corinthians atrasar o pagamento. Nesse caso, o Corinthians teria que pagar uma multa. E é por isso que o contrato ainda não foi assinado, o contrato ainda não foi redigido. Faltam alguns detalhes, portanto, para que o Mateuzinho venha para o Corinthians e para que seja jogador do Corinthians de uma vez. Que novela essa do Mateuzinho, hein? Que novela essa do Mateuzinho, que não quer mais se chamar de Mateuzinho, não quer mais ser chamado de Mateuzinho, quer ser chamado agora de Matheus França. Bom, e o Igor Coronado? O Igor Coronado, este está praticamente contratado. Jogador do Al Ittihad, ex-jogador do Al Ittihad da Arábia Saudita, rescindiu o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e vem para o Corinthians. Já está tudo apalavrado com o Corinthians. A questão da proposta salarial do Corinthians, ele já topou a proposta salarial, que é de 1,5 milhão por mês, por 2 temporadas, 1,5 milhão de reais por mês, por 2 temporadas, ele já topou, vai jogar no Corinthians por esse dinheiro, né? Tá tudo tranquilo em relação a isso, mas faltam alguns detalhes para que ele seja contratado efetivamente como treinador, como jogador do Corinthians. Provavelmente também garantias, tá todo mundo pedindo garantias ao Corinthians de que vai receber o dinheiro, né? É o que está acontecendo com o Corinthians ultimamente. Todo mundo tem pedido garantias de que vai receber o dinheiro. Mais uma informação, essa sobre o Gustavo Henrique, zagueiro contratado do Valladolid, que está treinando no Corinthians, aprimorando o condicionamento físico. Ele não deve ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa, ainda está fora, mas já melhorou o condicionamento físico, ele está próximo de voltar a jogar futebol, está próximo de ser apresentado como jogador do Corinthians efetivamente. Ele chegou com um problema muscular, teve que fazer mais preparação física em relação aos outros jogadores do Corinthians e por isso ele ainda não foi apresentado como jogador do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. O Corinthians, que só tem uma vitória no Campeonato Paulista, 5 derrotas seguidas. Precisa vencer a Portuguesa de qualquer maneira, né? Precisa vencer a Portuguesa de qualquer maneira se quiser a classificação. Tá em compasso de desespero em relação a reforços, Timão que tem só 7 contratações, havia perdido 12 jogadores e agora corre contra o tempo para poder pelo menos equiparar o número de saídas e dar ao Antônio Oliveira um elenco mais competitivo. É que na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Paulista. Já o prazo na Copa do Brasil se encerra no dia 22 e a janela fecha de vez nesse primeiro semestre no futebol nacional em 7 de março. Se você não contratar até 7 de março, só vai poder, por exemplo, utilizar jogadores no Campeonato Brasileiro a partir de julho. E são esses os prazos que jogam contra o Corinthians. Nesse sábado, o Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians, foi apresentado e falou um pouquinho sobre as dificuldades e também sobre nomes. Abre aspas. A dificuldade de mercado existe. Precisamos ser criativos. Temos de pensar em soluções dentro das nossas condições financeiras, fazendo contratações pontuais e importantes para termos um elenco mais qualificado. Quero destrinchar cada uma das situações dos nomes mais especulados. Mateuzinho, já tem um acerto entre o Flamengo e o Corinthians, entre o Corinthians e o Mateuzinho. Só que o Flamengo está exigindo, primeiro, o pagamento da primeira parcela, só depois ele vai liberar o jogador para viajar, além de garantias bancárias em relação às outras parcelas. Ou então, o Flamengo quer uma multa bastante grande em caso de atraso nos pagamentos. Sobre Igor Coronado, negociação está em fase avançada, mas o Corinthians tem adotado cautela até por ter perdido outros jogadores importantes. A frase do Fabinho foi: quando tiver algo concreto e fechado, vou vir aqui comunicar para todos vocês. Em relação ao Claudinho, como eu já havia contado para vocês, negócio sem chance. O Fabinho disse o seguinte: o Brasil todo quer o Claudinho, mas é uma questão de oportunidade, desejo do atleta e de orçamento. Se o Corinthians tiver possibilidade de abrir negociação, mas hoje não. Em relação a Lianco, outro nome descartado, hoje não tem nada em relação a esse atleta, fecha aspas,
Corinthians não tem capacidade financeira para fazer investimentos em Claudinho, que pertence ao Zenit, e no Lianco, que é jogador do Southampton. Início de sábado do Corinthians foi movimentado. Em meio às apresentações do executivo de futebol Fabinho Soldado e do técnico Antônio Oliveira, um grupo de torcedores do clube foi até o CT Doutor Joaquim Grava para cobrar os atletas e a diretoria pelo início de ano conturbado. O que aconteceu? Os torcedores conversaram com os seguranças do CT e, em seguida, alguns deles foram liberados para adentrar nas instalações. Lá dentro, eles conversaram com Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol do Timão, Fernando Alba, diretor adjunto, e o goleiro Cássio, um dos líderes do elenco. Em tom de cobrança, os corintianos promoveram a reunião para buscar explicações sobre a má fase do time. Hoje o jogo do Corinthians contra a Portuguesa será o jogo da vida. O Timão só tem 3 pontos e está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Será a estreia do nosso técnico na nossa casa, é fundamental a vitória, para dar tranquilidade para que ele possa trabalhar. E principalmente para dar confiança à equipe para a continuidade do Campeonato Paulista. Deixem nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.